parecer número 1, parecer número 090 de 2021, sobre a alteração do artigo 151 da Lei 5172 de 1966, autora da indicação da doutora Dilson Rodrigues Pires. Matéria altera a redação do artigo 151 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, para incluir a fiança bancária e o seguro garantia entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Palavras-chave: Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, artigo 151, exigibilidade do crédito tributário, suspensão, fiança bancária, seguro garantia. Relator, doutor Paulo Fernando Pinheiro Machado, da Comissão de Direito Financeiro e Tributário. O Paulo Fernando está presente na nossa sala virtual. Enfim, caso positivo, peço ao Emanuel que franqueia o microfone para a fala do doutor, para a apresentação do parecer pelo doutor Paulo Fernando. Perfeito. Boa noite, consórcios e consórcias, os quais cumprimento na pessoa do nosso presidente, doutor Sidney Sanches. Esse tema da suspensão, das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário é um tema fundamental para a economia nacional, em especial nos momentos difíceis que estamos vivendo e diante do cenário não muito positivo que a gente vê no futuro. Para que os colegas possam compreender bem qual é a questão, aqui se trata da situação na qual, uma vez vencida a fase administrativa do lançamento tributário, passa-se então para a fase judicial. O problema é que o questionamento judicial do lançamento tributário não suspende automaticamente a sua exigibilidade. Isso quer dizer o quê? Que vale para o direito brasileiro, o direito tributário brasileiro, a regra do pague primeiro e discuta-se depois. Como os senhores imaginam, né, os inúmeros problemas que isso traz cotidianamente para os contribuintes. Inclusive, como bem lembrado pelo nosso consórcio, meu grande amigo Márcio Ávila, esse tipo de estrutura no nosso direito estimula muito a litigiosidade tributária, o que não é algo muito louvável. Então, há um projeto de lei complementar no Congresso Nacional que visa alterar um pouquinho as regras do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que elenca essas hipóteses. As hipóteses de suspensão no direito brasileiro, elas são muito restritas. Ou seja, basicamente, se o contribuinte quiser questionar ou a correção ou a legalidade do lançamento tributário, a única maneira de se suspender a exigibilidade, ou seja, se suspender uma execução fiscal, é por meio de, ou basicamente por meio de se provar uma liminar de tutela antecipada, provando-se com os difíceis ônus probatórios do fumus boniores e do periculum imóvel. E a outra opção que a lei impõe é a do depósito voluntário do valor questionado. E há ainda uma súmula, um entendimento já simulado no STJ, que esse depósito tem que ser integral e em dinheiro. Ou seja, é uma carga muito pesada para o contribuinte que queira, eventualmente, ou necessite, eventualmente, discutir judicialmente um determinado lançamento tributário. Esse PLC 160/2021 visa incluir nessas hipóteses do artigo 151 o seguro-garantia e a fiança bancária, também como equivalentes ao depósito em dinheiro, o que já é reconhecido pelo direito brasileiro para as outras hipóteses de crédito tributário e de crédito fazendário que não tenha origem tributária. O problema aqui é que se trata de uma lei complementar, o Código Tributário Nacional, que não pode ser alterado por via legislativa inferior. Porém, na nossa avaliação, no estudo que nós fizemos para esse parecer, a gente fez um estudo de análise econômica do direito. A gente procurou encontrar qual é o problema específico que esse sistema extremamente restritivo do artigo 151 do CTN causa para a economia brasileira. Para que os colegas possam ter a visão completa do problema macro e microeconômico desse artigo, nós precisamos olhar um pouquinho para o cenário internacional e ver o que está acontecendo na nossa economia, né? Na economia global. O que acontece na economia global? Basicamente, nós estamos vivendo os reflexos dos efeitos causados, em primeiro lugar, pela crise ainda de 2008, que gerou um processo de relaxamento da política monetária internacional, ou seja,
os principais bancos centrais do mundo iniciaram uma política de quantitative easing, ou seja, de aumentar a base monetária internacional para evitar uma recessão global. Dentre esse processo não estava finalizado, nós tivemos a pandemia, com todas as restrições que nós conhecemos, e, após isso, o maior conflito bélico no leste da Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, o que levou a uma desestruturação total das cadeias de produção, de consumo e de finanças ao redor do globo. Em suma, todos esses acontecimentos de 10, 12 anos, 13 atrás, gerou um processo de estagflação estrutural na economia internacional e que agora está gerando um reflexo oposto por parte das autoridades monetárias. Por exemplo, o Federal Reserve já anunciou que a partir desse mês vai iniciar uma retração na sua política monetária. O que isso quer dizer? A política que vinha sendo seguida até agora, que era a política mais flexível da história conhecida, ela vai ser parada e vão fazer a política contrária, que é de quantitative tightening. Isso quer dizer o quê? Os principais bancos centrais vão retirar liquidez do mercado. Vão retirar, diminuir a base monetária para enfrentar o processo inflacionário que está se provando estrutural no mundo inteiro. Qual é o risco disso? No processo anterior, num sistema global de quantitative easing, um erro de dosagem, que foi claramente o que aconteceu, vai levar a um processo inflacionário estrutural. Em um cenário de quantitative tightening, que é o oposto, quando se retira a liquidez do mercado, o risco é que um erro de dosagem leve a uma quebra geral do sistema, dos sistemas econômicos nacionais e, por consequência, do sistema econômico internacional. Por quê? Porque se faltar liquidez nas praças, as pessoas simplesmente não vão ter numerário, não vão ter dinheiro para pagar suas contas, e isso vai levar a uma quebradeira e uma recessão global. Nesse cenário, que é um cenário de quantitative tightening, é um cenário mais arriscado, há um problema de que os sistemas jurídicos nacionais possuem armadilhas escondidas, ou seja, gatilhos multiplicadores no sistema jurídico que podem maximizar um efeito negativo tomado no topo da base. Explico. Por exemplo, em uma política de restrição, que, por exemplo, os principais bancos centrais no exterior retirem liquidez do mercado, quando isso atingir a economia brasileira, o nosso sistema jurídico tem elementos como o artigo 151 do CTN que vão potencializar o efeito dessa retirada. É mais ou menos o que acontecia, para quem se recorda, nos anos 80, nos anos 90, com o problema da indexação da economia brasileira, né? Que foi isso que o Plano Real resolveu, né? A economia brasileira era toda indexada, então quando havia um aumento de um determinado preço, acabava tendo um efeito potencializado e multiplicador em cadeia por toda a economia, gerando o processo de hiperinflação que nós vivemos até a implementação do Plano Real. Então, aqui, nesse artigo 151, a gente tem um desses gatilhos multiplicadores que são muito perigosos para o nosso sistema econômico. Por quê? Do ponto de vista microeconômico, em um cenário de restrição de liquidez, ou seja, onde há menos dinheiro na praça, onde os bancos centrais estão tirando dinheiro do mercado, obrigar o contribuinte a fazer um depósito integral e em dinheiro pode significar a quebra desse contribuinte. O contribuinte simplesmente pode não ter dinheiro para fazer esse depósito. Com a quebra do contribuinte, e nós estamos falando em um sistema nacional, ou seja, são vários contribuintes ao mesmo tempo espalhados pelo Brasil inteiro. Isso gera um efeito em cadeia, porque a partir do momento que há quebra de outros contratos, a demissão de funcionários, a desemprego, ou seja, um efeito restritor no topo da pirâmide acaba tendo um efeito muito maior na base. Então, esse é o problema microeconômico. No problema macroeconômico, isso quer dizer o quê? Ainda que o contribuinte tivesse esses recursos disponíveis, ele teria que imobilizá-los para fazer a discussão judicial. E esta imobilização de ativos em um cenário de restrição de liquidez é uma posição ainda mais restritiva para o sistema. Porque, ou seja,
imaginem os senhores e as senhoras, retira-se dinheiro do mercado. E ainda se vai haver uma discussão judicial, retira-se mais um pouco que fica parado no sistema bancário e não circula esse dinheiro. Esse dinheiro não é empregado em atividades produtivas, no consumo das famílias, em geração de emprego e de renda. Ou seja, em última análise, o sistema extremamente restritivo do artigo 151 do CTN, só para concluir, ele, na verdade, é uma armadilha para a economia nacional. E ele deveria ser, como prega o meu grande amigo Márcio Ávila, deveria ser totalmente extirpado. Entretanto, o PLC que nós estamos discutindo aqui, ao inserir a fiança bancária e o seguro-garantia, ao menos dá um fôlego para o contribuinte e estimula o mercado de seguros no Brasil, que necessita muito de estímulo e de utilização, dando um fôlego para que o mercado possa, então, discutir o lançamento tributário sem que isso represente um entupimento total da circulação do sistema financeiro nacional. Então é isso, a nossa conclusão para o nosso parecer, nós somos totalmente favoráveis à alteração legislativa proposta e esperamos que os colegas nos acompanhem. É isso, muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Paulo Fernando. Acho que a questão está bem clara, né? Enfim, mas está aberta a discussão. Enfim, alguém queira se manifestar acerca do teor do parecer? Alguma divergência? Então, em votação. Fechando a votação. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Paulo Fernando. Parabéns pelo trabalho.